Salve galera! Sejam bem-vindos ao Chance de Gol! E hoje, quinta-feira, dia 13 de junho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. A bola vai rolar na 8ª rodada da competição, que você não pode perder por nada. Vamos passar para vocês os resultados dos jogos já realizados nesta rodada, a tabela de classificação atualizada hoje e falar sobre os jogos que vão completar a 8ª rodada do Brasileirão da Série D, que estão emocionantes. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileiro da Série B, Brasileiro da Série C, Brasileiro da Série D. Falamos também da Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições envolvendo clubes brasileiros. Mas agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A 8ª rodada do Brasileirão da Série D teve início nesta última terça-feira, dia 11 de junho, onde Pouso Alegre e Santo André ficaram no empate por 1-1. Também na terça-feira tivemos o Maranhão contra o Altos, onde o Altos bateu o Maranhão por 2-0. Já ontem, quarta-feira, dia 12 de junho, Iporá 1, Brasiliense 3. Também ontem, dia 12 de junho, quarta-feira, Santa Cruz 1, Atlético 2. Também jogo realizado ontem, Jacuipense 1, Retrô 0. Em outra partida realizada ontem, quarta-feira, Real e Craque, que ficou no empate por 1-1. Também ontem, quarta-feira, dia 12 de junho, o Manauara atropelou o Trem por 4-1. Também partida realizada ontem, União Rondonópolis 1, Anápolis 0. No outro jogão que tivemos ontem, River 1, Motoclube 3. Também em jogo realizado ontem, quarta-feira, Avenida 1, Concórdia 0. No confronto entre Real Noroeste e Nova Iguaçu levou a melhor, batendo o rival por 1-0. Já o confronto entre Cianorte e Barra ficou no empate por 1-1. E o mesmo resultado de 1-1 ficou no confronto entre Petrolina e CSE. Também ontem, o Iguatu bateu o América por 1-0. E no Brasileirão da Série D, a bola não para de rolar. Também jogo realizado ontem, quarta-feira, dia 12 de junho, Inter de Limeira 2, Maringá também 2. E vejam só, entre Ipatinga e Audax Rio, o Audax Rio conseguiu a primeira vitória no Brasileirão da Série D, metendo 3-0 em cima do Ipatinga. O Novo Hamburgo venceu o Hercílio Luz por 2-1 e o Capital venceu o Misto por 1-0. Águia de Marabá e Tocantinópolis ficaram no empate sem gols 0-0. Costa Rica 2, Água Santa 1. Também confronto realizado ontem, o Asa perdeu para o Itabaiana por 2-0. E o São José meteu um chocolate de 6-0 para cima do Patrocinense. No confronto entre Cascavel e Brasil de Pelotas, ficaram no empate por 0-0. O Souza meteu 3-2 em cima do Maracanã e o Sergipe perdeu por 1-0 do Juazeirense. Portuguesa Carioca e Serra ficaram no empate por 1-1. E o Rio Branco meteu 2-1 em cima do Manaus. Após vermos os resultados parciais desta rodada do Brasileirão da Série D, vamos ver como ficou a tabela de classificação atualizada hoje, quinta-feira, dia 13 de junho. No grupo A, em primeiro lugar, temos o Manauara com 22 pontos em 8 jogos. Em segundo lugar, o Porto Velho com 15 pontos em 7 jogos. Em terceiro, a Princesa com 11 pontos em 7 jogos. Em quarto lugar, vem o Trem com 11 pontos em 8 jogos. Em quinto, o Manaus com 11 pontos em 8 jogos. Em sexto lugar, vem o Rio Branco com 11 pontos também em 8 jogos. Em sétimo lugar, o São Raimundo com 4 jogos. E em oitavo lugar, o Maitá com 7 jogos, 7 derrotas, ainda não pontuou no Brasileirão da Série D e vamos ver se vence no jogo da 8ª rodada da competição, porque só a vitória interessa para o Maitá. No grupo B, temos em primeiro lugar o Tocantinópolis com 14 pontos em 8 jogos. Em segundo, o Maranhão com 13 pontos em 8 jogos. Em terceiro, o Motoclube com 13 pontos em 8 jogos. Em quarto lugar, o Altos com 12 pontos em 8 jogos. Em quinto vem o River
o River, com 11 pontos em 8 jogos. Em sexto, o Fluminense, com 8 pontos em 7 jogos. Em sétimo lugar, o Cametá, com 7 pontos em 7 jogos. E em oitavo lugar, o Águia de Marabá, com 5 pontos em 8 jogos. No grupo C, em primeiro lugar, vem o 13 com 19 pontos em 7 jogos. Em segundo lugar, o Iguatu com 14 pontos em 8 jogos. Em terceiro lugar, o Santa Cruz com 12 pontos em 8 jogos. Em quarto, o Atlético com 12 pontos em 8 jogos. Em quinto, o América com 12 pontos em 8 jogos. Em sexto, o Souza com 11 pontos em 8 jogos. Em sétimo, o Maracanã com 5 pontos em 8 jogos. E em oitavo, o Potiguar com 3 pontos em 7 jogos. No grupo D, em primeiro lugar, o Itabaiana com 17 pontos. Em segundo lugar, o Jacuipense com 14. Em terceiro lugar, o Asa com 12 pontos. Em quarto lugar, o Retrô com 11 pontos. Em quinto lugar, o CSE com 9 pontos. Em sexto lugar, o Juazeirense com 9 pontos. Em sétimo lugar, o Petrolina com 9 pontos. E em oitavo lugar, o Sergipe com 5 pontos. No grupo D, todos os clubes realizaram os 8 jogos da competição. No grupo E, em primeiro lugar, temos o Brasiliense com 19 pontos. Em segundo lugar, o Anápolis com 14 pontos. Em terceiro vem o Iporã com 11 pontos. Em quarto lugar, o União Rondonópolis também com 11 pontos. Em quinto lugar, o Craque com 11 pontos. Em sexto lugar, temos o Misto com 10 pontos. Em sétimo lugar, o Capital com 7 pontos. E em oitavo lugar, o Real com 2 pontos no grupo E. Todos os clubes realizaram os 8 jogos da competição. No grupo F, em primeiro lugar, temos o Nova Iguaçu com 15 pontos em 8 jogos. Em segundo lugar, vem o Itabuna com 15 pontos em 7 jogos. Em terceiro lugar, a Portuguesa com 14 pontos em 8 jogos. Em quarto lugar, vem o Serra com 11 pontos em 8 jogos. Em quinto lugar, o Democrata com 8 pontos em 7 jogos. Em sexto lugar, o Real Noroeste com 7 pontos em 8 jogos. Em sétimo lugar, o Ipatinga com 6 pontos em 8 jogos. Em oitavo lugar, o Audax Rio com 5 pontos também em 8 jogos. No grupo G, em primeiro lugar, temos a Inter de Limeira com 17 pontos. Em segundo lugar, o Maringá, também com 17 pontos. Em terceiro, vem o Costa Rica com 11 pontos. Em quarto, o Pouso Alegre com 9 pontos. Em quinto lugar, o Água Santa com 9 pontos. Em sexto lugar, vem o São José com 8 pontos. Em sétimo, o Santo André com 8 pontos. E em oitavo lugar, o Patrocinense com 5 pontos. No grupo G, todos os clubes realizaram o jogo da oitava rodada da competição. E aí vem o grupo H, que em primeiro lugar temos o Concórdia com 11 pontos em 7 jogos. Em segundo lugar vem o Cianorte com 9 pontos em 5 jogos. Em terceiro, o Brasil de Pelotas com 8 pontos em 5 jogos. Em quarto, temos o Avenida com 7 pontos em 4 jogos. Em quinto, o Barra com 7 pontos em 8 jogos. Em sexto, vem o Novo Hamburgo com 6 pontos em 4 jogos. Em sétimo, o Cascavel com 6 pontos em 8 jogos. E em oitavo lugar, o Hercílio Luz com 6 pontos em 7 jogos. Após vermos os resultados da tabela de classificação do Brasileirão da Série D, vamos ver os confrontos que vão terminar esta oitava rodada da competição. Então hoje, quinta-feira, dia 13 de junho, às 19 horas, teremos o confronto entre Itabuna e Democrata. No mesmo horário, teremos Princesa e Humaitá. Também hoje, quinta-feira, dia 13 de junho, às 19 horas, o Fluminense enfrenta o Cametá. E para encerrar esta oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, hoje, quinta-feira, dia 13 de junho, às 20 horas, teremos o confronto entre 13 e Potiguar. Eu quero saber de você, torcedor do Chance de Gol. Qual é seu time do coração? Qual foi o resultado do seu time nesta oitava rodada da competição? E se ele ainda não jogou, qual vai ser o placar do jogo do seu time do coração? Beleza, galera? O Campeonato Brasileiro da Série D está emocionante. Cada jogo virou uma decisão onde só a vitória
interessa. E para você não perder nenhum lance sequer aqui no Chance de Gol, é muito fácil. Caso você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative também o sino de notificações para você receber todas as atualizações do Campeonato Brasileiro da Série D. Deixe seus likes, compartilhe este vídeo com seus amigos e amanhã estaremos de volta falando mais sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Estamos juntos, galera, e até a próxima!